Seu rádio, conectados com o ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h09 pontualmente agora. A gente volta com o nosso Conexão News e também ao vivo a partir deste momento pelo Facebook. Para você que nos acompanha, muito bom dia. E elas já estão aqui comigo, né? Hoje o tema é educação e já está conosco aqui a Cássia Cristina Benini, né? Ela que é coordenadora da Nona CRE, e também a Regiane Malman, ela que é subcoordenadora, né? E também responsável pela chefia pedagógica. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia, Jé. Bom dia, ouvintes. Acho que só liguem o microfone de vocês. Isso. Bom agora dia. Sim. Bom dia, Jeve. Bom dia, ouvintes. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês e dizer que a nossa coordenadoria é a terceira coordenadoria regional de educação. Tá? Teve só um equívoco ali no número... Realmente, Isso. aqui está a nona. Isso. Terceira CRE, então. Isso aí. Tá? Só para corrigir ao ouvinte. E contextualizando um pouquinho, dizer que nós, aqui no Vale, nós atendemos 32 municípios do Vale do Taquari. Nestes 32 municípios, nós temos 85 escolas de ensino fundamental, de ensino médio, enfim, de educação profissional, EJA, nas mais variadas modalidades. Temos 1.582 professores atuando nessas 85 escolas, 455 servidores e 19.492 alunos que estão matriculados na nossa rede. Então, é um número bastante grande. Exatamente. E a responsabilidade também é bastante grande. Então, o nosso trabalho é bem intenso para atender da forma mais tranquila e mais eficaz as nossas escolas, os nossos alunos, que é o objetivo da nossa educação. Exatamente. Regiane, bom dia, seja bem-vinda também. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui conversando, né? Novamente, hoje numa outra proposta. É verdade. Mas estar participando é sempre bom nos meios de comunicação. E hoje a proposta de conversar sobre a educação estadual, e a Cássia coloca os primeiros números, que é uma rede bastante expressiva, né? Então, falar de educação com uma diversidade tão grande é mais fácil do que a ação desta diversidade, né? É verdade. Mas então hoje a proposta é falar um pouco e falar do que tu disseste pós-pandemia, né? De falar um pouco da caminhada da rede estadual e quais são as propostas, então, pós-pandemia. Exato. Como a Regiane comentou, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da educação em período de pandemia, né? Os professores aí que tiveram um grande desafio, né? Que foi continuar educando, né? Continuar levando o conhecimento para os alunos, mesmo nesse período de pandemia. E aí, complementando o nosso tema, o dilema de educar de forma remota, né? Acredito que, já questionando, né, e falando com a nossa coordenadora, o fato de se passar por uma pandemia já é uma coisa extremamente alta e grave, né? Pelo fato de estarmos lidando com um fator muito prejudicial de saúde. E aí você, além de ter que lidar com todo esse problema, ainda ter que levar o conhecimento para as pessoas através de uma série de desafios, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como está sendo para vocês esse período. Claro que agora o pessoal já ensaia um retorno, né? Já ensaia uma volta. E eu gostaria que vocês falassem como está sendo para vocês esse momento agora de reingresso, de tentar voltar. E como tem sido, né, essa situação aí durante a pandemia de educar remotamente? Foi bastante desafiador no dia 19 de março de 2020, né? Então, quando as aulas foram suspensas, foi um momento assim, foi um marco divisório, né? Então, foi um momento ali que os professores tiveram que se reinventar de um momento para o outro, nas mais variadas realidades, bem como a Regiane colocava, porque nós temos alunos que têm acesso às tecnologias, assim como nós temos alunos que não têm acesso à tecnologia. Então, cada uma escola teve que construir a sua forma de caminhar
para atender aos alunos, para conseguir chegar nas famílias, ou através da plataforma Google Sala de Aula, mas muitos através de material físico, tendo que entregar nas casas, tendo que buscar através de WhatsApp, enfim, de vários modelos. A escola teve que se reinventar de um momento para o outro. E a gente sempre salienta muito, porque isso foi muito desgastante para o professor, que também não dominava as tecnologias, e teve que buscar formação também para utilizar essa ferramenta, porque até então o celular não era utilizado dentro da sala de aula, e agora ele passou a ser uma forma, faz parte do material escolar do aluno também, né? Então, para os professores foi muito desafiador atender aos alunos, e agora, com este retorno, também está sendo desgastante, porque ao mesmo tempo que tem alunos na sala de aula, tem os alunos que estão somente no remoto. Então, são propostas pedagógicas diferentes. Então, é bem desgastante o trabalho e bem intenso, né? Então... completando, assim, o que foi esta caminhada, né? No momento que os professores saíram do presencial para o remoto no início, através de toda uma orientação e documentos norteadores, né? Então, no estado, na rede estadual, nós primeiro tivemos as aulas programadas em março de 2020, depois passando para o ensino remoto, levando o que nós temos hoje, o ensino híbrido, que hoje, então, os alunos eles ficam parte desta aula presencial e parte da aula no remoto. E também uma estruturação no sentido da formação, para que eles pudessem participar deste remoto. Os alunos tiveram a formação e os professores também, o que nós chamamos de iniciação digital e letramento digital. Após isso, também houveram as matrizes de referência das habilidades essenciais para o trabalho com estes alunos, a questão do plano de ação da escola, que norteia o trabalho pedagógico da escola, em 2020 ainda, e em 2021 o plano de ação complementar, que vai nortear, então, o trabalho pedagógico da escola. Então, é uma série de orientações e reformulações que os professores, além de estarem dando conta do conhecimento, o que nós, para os objetos do conhecimento, desenvolvendo as habilidades, procurando desenvolver essas habilidades nos alunos, há uma série de regramento também para que isso aconteça, e também um suporte técnico, né? Porque o professor, até então, como a Cássia disse, não trabalhava tanto, embora já se vinha vislumbrando algo nesse sentido, que encaminharia, né, por um ensino híbrido. Mas a pandemia acelerou todas essas questões, né? E o celular, como a Cássia disse, que antes era uma ferramenta que até então os alunos não tinham o hábito de utilizar, né? Os professores não tinham o hábito também de disponibilizar o conhecimento através desse material. E ele agora faz uso de toda essa tecnologia, com todas as suas percalços, suas dificuldades, mas que sim, que está integrando, então, essa metodologia ao ensino. Muito bem. Coordenadora, quais os principais desafios assim que a senhora avalia durante esse processo agora? Esses desafios agora, neste momento do retorno, né, foram os desafios, as questões do público que faz parte do grupo de risco, que nós tivemos que fazer as substituições também, né? As questões do ensino médio, que, na verdade, a adesão está sendo baixa dos alunos do retorno presencial, porque eles somente retornam ao presencial mediante autorização dos pais. E muitos pais não estão permitindo o retorno dos seus filhos. Então, até é um apelo nosso, né, que é muito importante os pais fazerem com que seus filhos retornem ao presencial, porque isso é muito importante para o aluno, a questão do convívio dele na escola, do vínculo dele na escola e a permanência dele. Porque a troca com o colega, o aprendizado em sala de aula com o professor é diferente do que somente no modelo remoto. Então, e o ensino médio, que são somente 3 anos, né, é um curso de curta duração, se for comparar com o ensino fundamental, que são 9 anos. Então, é muito importante que o aluno retorne ao presencial
para que ele tenha o conhecimento adequado para seguir os seus estudos, né? E temos vários desafios, são vários desafios, né? Então, é quadro de pessoal, é estrutura de escola, enfim, a gente tem vários desafios nesse momento, mas estamos, aos poucos, começando a superar alguns desafios do dia a dia. Que maravilha. E lá, Regiane, como é que está a questão pedagógica, os maiores desafios que vocês têm enfrentado para levar esse conhecimento adiante, né? Colocando um pouco dessa caminhada anterior, né? A educação já passava por um processo de reflexão de suas metodologias, né? Exatamente. Nós estávamos no momento em que todos já vislumbravam algo a ser modificado, e a própria BNCC e trouxe isso, essa discussão de uma nova forma de aprender, de ensinar e de aprender. E, diante disso, nós temos alguns cenários possíveis e vislumbramos algumas possibilidades. Uma delas, já por um futuro próximo, é a continuidade do ensino híbrido. Não da forma como ele se apresenta hoje, mas onde o professor consegue inserir na sua metodologia diária, fazer esse link com as tecnologias digitais, né? Fazendo cada vez mais que esse processo ele seja interessante, inovador, e que o aluno, então, seja o ponto principal, o objetivo principal, mas um aluno participativo, né? Que ele possa gostar, claro, mas também ter sua responsabilidade com este aprender. E o ensino híbrido vai, de uma certa forma, já acelerando, mas trazer toda essa diversidade de outras formas de ensinar e de aprender. A retomada das aprendizagens essenciais, o que para nós, hoje, verificando as questões pedagógicas, nós vemos que esta criança ela sai de um núcleo de aprendizagem que era presencial, permeado por todas as relações sociais e também de aprendizagem. Ele aprende com o outro, ele aprende fazendo, né? Ele sai desse núcleo de aprendizagem presencial e passa para um núcleo de aprendizagem virtual. E o que nós percebemos que não é na mesma intensidade, né? Essa interação nos faz falta, né? A interação, esse estar em conjunto e também o fazer. Essas questões de aprendizagem destas habilidades, nós teremos que retomar essas habilidades essenciais. E o que eu coloco vislumbrando, e já como ação, os nossos alunos agora passaram por um período de, primeiramente, avaliação diagnóstica, que as escolas que estão retornando, que retornaram agora, no início de 2021, ao presencial, os professores fizeram uma avaliação diagnóstica para verificar qual é realmente a aprendizagem deste aluno, qual é o nível de aprendizagem, e agora passaram por um processo de avaliação ETRI, que todos os alunos da rede estadual realizaram, em um momento no qual eles avaliaram, responderam a um questionamento de português e matemática, né? É uma avaliação. A previsão da nossa coordenadoria era em torno de 15 mil alunos, fazendo porque é o ensino fundamental, segundo ano, ao ensino médio, nos componentes curriculares de matemática e língua portuguesa, e nós tivemos uma adesão, ainda não com o resultado oficial, que estamos aguardando, que deve sair em breve. Deve sair até o final da semana, provavelmente. Então, mas a nossa perspectiva é que entre as respostas impressas e digitais, foram em torno de 14 mil alunos, 13, 14 mil alunos, o que nos dá 90% de resposta, né? Dos cadernos de resposta. Então, isso nos dá, apesar de uma caminhada com dificuldades, há possibilidades, há mecanismos, e isso tem um retorno também. As escolas que não têm um acesso totalmente digital puderam fazer impressa, e assim o fizeram, né? Então, essa resposta, embora ela seja de uma forma sempre lenta na educação, né? Ela não é assim, de uma hora para outra, mas há uma participação. Então, e esta avaliação, avaliar ETRI,
ela vai servir como um instrumento, um suporte para que o professor possa, então, repensar o seu trabalho pedagógico e reapropriar toda a sua construção na questão do ensino e da aprendizagem. Isso é uma das coisas. Outra situação é a constante busca, formação dos professores, né? Nós temos, até pela mantenedora, vários cursos sendo oferecidos. Agora, também a questão do Avaliar ETRI, ele vai trazer toda uma proposta de formação para o professor. Para os gestores também. Para os gestores. E isso é fundamental. Já era antes, mas isso agora é fundamental. Sempre está buscando a melhor metodologia, o melhor método, a melhor forma, tanto no ensinar quanto no aprender. E, principalmente, nós falamos muito na questão das metodologias ativas, que é colocar o aluno no centro do processo, né? Essa coparticipação na aprendizagem. É uma sala invertida, o próprio ensino híbrido já é uma metodologia ativa, né? É através de método da pesquisa. Então, isso tudo quando ele também é responsável pela sua aprendizagem. E também, duas questões eu acho muito importantes, a intensificação das habilidades socioemocionais. Nós falamos disso o tempo todo, né, Cássia? Nós temos uma organização de reunião com os diretores, sempre nas segundas-feiras, e sempre retomando em todos os aspectos, tanto administrativo, mas também pedagógico, e esta questão do socioemocional, com os nossos professores e também com os nossos alunos. Que habilidades hoje nós, profissionais, tanto os gestores, quanto professores e alunos, nós precisamos desenvolver e também que o nosso aluno tenha desenvolvido, né? A questão da empatia, hoje muito, a questão do respeito, pelas questões que muitas pessoas passaram, famílias tiveram que se reestruturar, né? Tiveram perdas, tanto perdas emocionais quanto também perdas financeiras, né? Então, todas as questões socioemocionais, elas também devem estar no centro do processo. E isso sempre é com bastante destaque, né, Cássia? Se a questão socioemocional antes já era muito importante, né? Agora, nessa época pós e ainda dentro de uma pandemia, né? Mas que a gente já está se encaminhando possivelmente para um final, esperamos pelo menos, né? Estando a maioria da população vacinada, que a gente volte a um novo normal, digamos assim. O socioemocional é cada vez mais importante, né? E justamente nesse contexto, meninas, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês têm avaliado, né, esse retorno desses alunos? Tem alguma observação quanto à evasão? Se teve saída, se as pessoas acabaram desistindo? Como é que foi para vocês essa volta agora? Como é que está sendo? E, claro, o ensino remoto, às vezes, não... vou citar isso porque eu tenho tias que são professoras e que sentem na pele essa dificuldade de, às vezes, tá lá a fotinho do cara ou tá lá só, né? Mas vai realmente saber se a pessoa tá ali, né? Você está realmente acompanhando aquela rota de aprendizagem, tudo aquilo que está sendo fornecido. Então, nesse sentido que eu questiono, como é que vocês visualizam essa questão? Se teve evasão, como é que está nesse sentido, né? Nós temos um histórico na rede, né, de evasão, isso mesmo quando estava 100% presencial, no normal, antigo, nós já tínhamos um percentual considerável de evasão. E agora, com essa questão do ensino remoto, do ensino híbrido, aumentou, sim, a evasão. E nós estamos buscando parcerias com o Ministério Público, né, com a promotora da educação, para que, juntamente, ela, então, na pessoa dela, que é a pessoa que coordena 31 dos nossos 32 municípios aqui do Vale, e nós temos reuniões com ela periodicamente, para colocar as dificuldades, dividir com ela as dificuldades. Então, ela já buscou trabalhar conjuntamente com os conselhos tutelares dos municípios e com as promotorias das comarcas para que deem esse apoio às escolas, porque as escolas estão numa constante busca ativa a esses alunos que estão evadidos,
porque eles são considerados evadidos quando? Quando eles não dão retorno de 5 atividades para a escola contínuas ou 10 intercaladas, ele é considerado um abandono. E aí a escola faz todo um movimento de busca ativa da família, da responsabilização da família, mas muitas vezes vai além do que a escola pode fazer. Então, aí sim, aí tem que acionar o conselho tutelar, a promotoria, para que os pais sejam responsabilizados, para saber o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, se ele está trabalhando, se ele está sofrendo alguma violência doméstica, enfim, o que está acontecendo. Já teve casos que nós descobrimos pelas redes sociais que alunos nossos que estavam matriculados na escola estavam em outro estado, estavam no Nordeste, estavam, enfim, em outras, vendendo materiais na praia, enfim. Então, são situações que, sim, nós precisamos de toda essa rede de apoio para buscar esse aluno, que se ele não volte à nossa escola aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas que ele esteja matriculado num outro estado ou numa outra cidade, enfim, frequentando uma escola. Nós temos realidades, né, meninas, bem complexas aqui no nosso Vale do Taquari, né? Nós temos, ao mesmo tempo que nós temos escolas super bem equipadas, temos escolas presentes, a comunidade escolar sempre presente, equipadas, preparadas para qualquer situação. Mas também temos outras que estão numa caminhada constante de aperfeiçoamento, buscando estar equiparadas a tantas outras, né? Como foi para vocês esse desafio de repente entra uma pandemia e aí tem que migrar todo mundo para celular, para tablet, para notebook, para celular, enfim, para computador de casa, e daqui a pouco umas escolas tinham esse contexto todo para se migrar para um momento digital, e outras nem tanto. Como é que foi para vocês trabalhar esse contexto? Até a Regiane colocava, né, que houve um aperfeiçoamento dos professores para que eles pudessem, né, migrar então para esse momento. Mas como enfrentar uma comunidade que nem sempre tem condições, né, de estar ali, tem aquela vontade de aprender, tem aquele desejo de estar seguindo, mas não tem a condição específica. Como é que foi para vocês isso? Na questão do ensino híbrido, parte presencial, parte remoto, nós temos as formas de acesso. A rede tem consciência dessa diversidade dos nossos alunos, né? Com as questões das escolas bem equipadas e outras nem tanto, com realidades de comunidades diferenciadas, porque às vezes não basta a escola ter o material, né? Se eu preciso hoje do apoio da família e este aluno está na família e o acompanhamento dela para que faça as atividades, foi preparado, foi disponibilizado 3 formas de acesso para que esse aluno tenha acesso à aprendizagem, né? Então, ele pode ter o acesso através do material impresso. Então, se a escola não tem condições de ofertar nenhum tipo de forma remota, então o aluno ou a família pode ir até a escola e tirar este material, né, impresso. Também a disponibilidade de livros didáticos, se assim o fizer necessário. A questão digitalizada, que pode ser também enviado para o aluno de alguma forma, se ele tem o acesso de receber, ou então, através de um pendrive, ele pode vir também pegar este material. E daí sim nas plataformas, que a nossa plataforma oficial é o Google Sala de Aula, né? E mesmo na plataforma, nós temos o que nós chamamos de aulas síncronas e aulas assíncronas. Ou seja, quando o professor está na plataforma, se ele está no momento síncrono, é como nós estamos agora, falando e alguém está nos escutando em tempo real, né? Está nos conversando conosco em tempo real. E a questão da atividade estar disponível na plataforma. Então, o professor deixa lá as atividades pertinentes ao seu componente curricular, seja matemática, geografia, história, e o aluno, no seu tempo, com a sua disponibilidade, porque às vezes o acesso dele de um celular é à noite, não é no tempo real que está o professor dando a aula síncrona. Ele pode fazer a atividade depois e postar essa atividade na plataforma. Pensando nisso, não há o aluno que não tenha o acesso. O acesso aos objetos do conhecimento, que são os conteúdos que nós chamamos, todos têm a oportunidade de, né?
desde que se tenha a forma correta e também a cooperação da família para que isso transcorra de uma forma tranquila e que ele tenha realmente oportunidade de fazer essas atividades. Muito bem. Como é que está hoje o retorno, né? Nós temos quantas escolas, não necessariamente quantas escolas, mas já estão voltando, já temos alunos em sala de aula, como é que está isso? Sim, nós temos alunos em sala de aulas em todos os níveis de aprendizagem. Algumas escolas ainda não puderam retornar por conta de falta de servidores, que estamos na fase de contratação de forma terceirizada, porque não dispomos de pessoas na banca, porque o Estado ele faz uma banca de pessoas aguardando a ser chamados quando há necessidade, né? E como em alguns municípios nós não dispomos de cargo de pessoas aguardando para ser chamado para servente, para merendeira, para a higienização das escolas e para a confecção da alimentação dos alunos, então o Estado tem um mecanismo de contratação de forma terceirizada. E algumas escolas, nós ainda temos 7 escolas que não voltaram ao presencial por conta dessa fase que está agora sendo finalizada. Então, mas no restante das nossas escolas, o retorno presencial aconteceu em todas. E claro que umas com percentual maior de alunos, outras com percentual maior. Tem escolas que chegam a praticamente 90% do retorno. Então, isso nos alegra muito, né? Porque é muito importante e, assim, os relatos dos alunos do retorno, quando a gente visita as escolas, os depoimentos que eles nos dão a respeito desse retorno, da satisfação deles, do aprendizado que agora está sendo construído com a presença do professor, que é diferente de estar ali, ele e o computador e o professor do outro lado, e os professores também, né? Que eles também precisavam desse contato físico com o aluno, mesmo mantendo o distanciamento, mas essa presença em sala de aula, né? Uma das questões, assim, eu tenho ainda 2 questões para levantar aqui, que uma delas é qual foi o relacionamento de vocês com os pais, né, nesse período, porque a gente ouvia, a gente fez vários movimentos aqui no nosso programa e a gente ouvia alguns pais dizendo assim, que tirava literalmente o chapéu para os professores, porque não tinham a mínima noção do que realmente acontecia dentro de uma sala de aula, né, esse envolvimento todo e a necessidade de ser presencial, de estar presente dentro de uma sala de aula, assim como a prof colocou agora há pouco. O quão importante é o momento do presencial, porque muitas das coisas, muito da mudança da pessoa ou do ser humano, não acontece só na forma do aprendizado que está sendo passado, mas também do comportamento que está sendo adotado ali dentro da sala de aula, né? E os pais comentavam muito sobre essa questão, nossa, ou por ter que aguentar o filho dentro da sala de aula em determinadas situações ou determinada série onde ele está, né? Mas também pela capacidade. Daqui a pouco teve pais que, nossa, não relembravam mais aquele conteúdo, não sabiam mais como tratar e daqui a pouco se tornando os próprios professores dos filhos dentro de casa. Então, como foi esse relacionamento de vocês com os pais, necessariamente? Nós diretamente, assim, diretamente com os pais, a gente não tem esse contato, mas as escolas, sim, são muito próximas das famílias e conhecem a sua comunidade, mas os relatos que vinham eram realmente bem nessa linha, que os pais não conseguiam ajudar os seus filhos, né? Chegavam em casa cansados do trabalho, enfim, por um dia exaustivo de trabalho. Ontem ainda uma diretora nos relatou numa reunião que agora no final do trimestre, uma mãe que trabalha diariamente num frigorífico, que chega em casa cansada, que tem 3 filhos na escola, e a mãe, ao invés de ajudar a criança a fazer o seu tema, ela estava fazendo o tema pela criança, porque era mais fácil ela fazer do que ela sentar ao lado de cada uma das crianças e ajudar na realização das tarefas, né? Então, para os pais foi um momento muito difícil, né? E a gente sabe, até pela questão da tecnologia, muitas vezes tem um celular, tem 3 filhos, então o pai não tem a formação pedagógica também para trabalhar com o filho, com o aluno.
Os pequenos são pouco autônomos nas questões de tecnologia, então também para fazer a sua atividade ali precisam do auxílio de alguém, que muitos não estavam alfabetizados ainda. Então tem várias situações que realmente foram bastante difíceis para as famílias neste momento, né? E as famílias, eu acho que também, no contexto, elas se organizaram para que a convivência se tornasse uma convivência com mais qualidade. E, com isso, a educação também, quando os professores relatavam que conversavam com os pais, nessa questão que a Cássia coloca, e que ele até muitas vezes tentava ajudar a realizar a atividade, mas ele não tinha essa propriedade, essa apropriação do conhecimento para fazer, para auxiliar. E até que ponto nós devemos auxiliar e até que ponto ele deve ser autônomo para continuar a construção do seu conhecimento. Exatamente. Então, isso o professor tem bastante presente, né? E uma dessas perspectivas que antes eu estava falando, dessa coparticipação, o aluno, o professor, a escola, a família, a comunidade. O quanto isso é importante e isso reflete na educação, nessa construção do conhecimento. E, de certa forma, claro, uma valorização desse trabalho do professor, que, neste momento, ele tem se desdobrado, porque ele, na verdade, ele dá conta em fazer essas atividades, tanto no presencial, e nós temos alunos que permaneceram totalmente no remoto, então ele também tem que dar conta de colocar essas atividades na plataforma digital. Então, há todo um trabalho diferenciado, né? E as famílias se adaptaram, a escola se adaptou, os professores se adaptaram, e o aluno também. Os alunos maiores, os menores sentem muita saudade dos colegas e da professora, e os maiores, eles reconhecem esse trabalho do professor, né? Aqueles que estão participando, que estão realizando, eles veem o quanto também há dedicação, a mesma dedicação que é cobrada deles em realizar as atividades, também há a dedicação do professor em colocar essas atividades na plataforma. Muito bem. E a segunda situação, que é o que eu queria levantar aqui, é como é que está o relacionamento, né, da terceira CRE em relação ao Estado, né, frente a tantos desafios, tantas demandas, tantas coisas que temos aqui no Vale do Taquari. Eu gostaria de saber como está esse relacionamento de vocês a nível estadual. Nós estamos com constante comunicação com a mantenedora, né? Assim como nós temos reuniões semanais com os nossos diretores, nós também temos reuniões semanais com a Secretaria da Educação. Então, sempre nos dando todo o suporte dessas questões pedagógicas, enfim, das orientações de como desenvolver as atividades. Então, semanalmente, nós somos realimentados e tendo sempre informações para nos mantermos, mesmo que não seja presencialmente, que ainda não tivemos esse ano formação presencial na secretaria, mas virtual, né? Então a gente consegue, e além da reunião semanal, quando tem outros assuntos, enfim, nós somos chamados excepcionalmente para alguma formação. Então estamos em constante comunicação entre a secretaria e entre as coordenadorias também, para ter o alinhamento das 30 coordenadorias, que são 30 regionais no estado, das mais diversas realidades também. Então, para termos um alinhamento nesse sentido. Nesse sentido, eu gostaria também de que a senhora colocasse, coordenadora, há alguma demanda muito urgente que vocês estão trabalhando agora, ou demandas que estão assim como prioridades que vocês estão trabalhando neste momento? O nosso foco agora é o retorno dessa questão do avaliar ETRI, né, dessa avaliação diagnóstica, para que em cima desses resultados, que vão ser divulgados agora, provavelmente essa semana ainda, nós começamos, assim, traçar estratégias pedagógicas para a recuperação desses conhecimentos, dessas aprendizagens dos nossos alunos, nos componentes de português e matemática, e já estamos com um planejamento junto com a mantenedora quanto a isso, para que até o final do ano já consigamos resgatar, né? Porque o resultado, com certeza, vai ser um resultado que a gente sabe que não vai ser um resultado muito bom, né? Então, isso já... Porque outros estados já fizeram essa avaliação
Então, a gente já tem mais ou menos uma análise feita por outros estados e o nosso estado não vai ser diferente, né, nessas questões das aprendizagens. Então, a partir daí, agora o nosso foco é nessa questão da aprendizagem, do resgate dessas aprendizagens dos nossos alunos. Muito bem. 9 horas e 44 minutos agora. A gente está conversando aqui com a coordenadora da terceira CRE, né, Coordenadoria Regional de Educação, a Cássia Cristina Benini, e também a Regiane Malman, ela que é da chefia, né, pedagógica e também faz parte aí da coordenação da terceira CRE, né? Meninas, nós estamos indo para o final do nosso programa. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí quais são os próximos desafios de vocês, né? Além deste agora, da aplicação desse trabalho, né? E para ter em mãos esse resultado, creio eu que também muito significativo para que vocês possam traçar novos rumos, né? Novas caminhadas nesse sentido. Mas o que vocês estão visualizando, né, até o final do ano, porque hoje não dá para pensar muito além disso, né? Nós não podemos imaginar o que vai ser 2022 ou 2023 sem antes termos uma solução em função dessa pandemia ou dessa nova cepa que está aparecendo por aí, né, que pode ainda causar muitos transtornos para toda a nossa população. Deixa eu só colocar aqui uma participação da Ana Beatriz Bilhar, meu reconhecimento e respeito a cada colega professor, direção e coordenação pedagógica das escolas, que muitas vezes durante o período mais crítico da pandemia foram às escolas, imprimiram atividades, entregavam nos bairros onde nossas crianças não tinham acesso à tecnologia. Faço, Ana, das suas palavras as minhas, porque, como eu falei, tenho várias tias professoras que passaram por esse dilema todo de, poxa vida, a minha diretora está me cobrando que eu tenho que entregar material e eu tenho que ir até a escola, mas como é que eu vou? A pandemia é longe e tal, não tem transporte, porque não estava tendo transporte naquele período, né? E como é que faz? Como é que não faz? Então, faço, Ana, das suas palavras as minhas também, esse grande reconhecimento a toda a classe dos professores que neste momento se faz muito merecido, né, em função de todo esse trabalho que vocês têm desempenhado, né, não só vocês que estão à frente desse grande grupo, né, que hoje lidera a educação no nosso Vale do Taquari, mas que estão ali na labuta todo dia fazendo com que o conhecimento chegue aonde tem que chegar, né? Nós, ao final de 2020, nós aguardávamos ansiosamente 2021. E já falávamos em pós-pandemia, né? Vamos falar sobre pós-pandemia, enfim. Agora nós estamos já finalizando o semestre, né? Estamos passando 2021, chegou e nós tivemos que novamente nos reestruturarmos, porque estávamos preparados para receber todos presencialmente e tivemos que nos reestruturar novamente. Mas a educação é isso, é um constante repensar, é um constante reavaliar, é um constante agir, e com a contribuição de todos, os professores, a família, os alunos, o fazer pedagógico ele é essencial, é o foco principal. Nós não temos como hoje pensar em outras possibilidades, porque nós precisamos atender essas crianças, esses jovens, verificar o que eles realmente necessitam, resgatar essas aprendizagens, essas habilidades que se transformam em competências que eles necessitam para seguir adiante, ou para seguir na sua vida pessoal, profissional, seguir nos seus estudos. Nós precisamos resgatar isso para que esses alunos consigam construir a sua autonomia e também o seu protagonismo e a sua aprendizagem. Nós, de alguma forma, precisamos construir em conjunto que essas diferenças se tornem cada vez menores, que minimizem esse processo e que eles tenham oportunidades como qualquer outros alunos, né? E que também repassaram pelas mesmas dificuldades da pandemia, mas que nós possamos construir este caminho para que eles consigam também ter as oportunidades. Muito bem. E fazendo uma referência à professora Ana Beatriz, que trabalha numa escola do município de Taquari, que é uma escola com alunos com muita vulnerabilidade social,
Então, sim, com certeza, essas escolas tiveram que se reinventar mais ainda e se doar mais ainda para a comunidade, para conseguir chegar até os seus alunos, conhecendo a realidade de cada um, né? E o objetivo maior do Estado sempre é aquele que precisa mais. Realmente, o aluno que está em vulnerabilidade é esse que nós precisamos trazer até nós, a permanência dele na escola, para que ele consiga ter um futuro diferente do que os seus pais estão tendo hoje, né? Então, mostrar outras possibilidades. Então, é dentro da escola, sim, que esses alunos conseguem ter o conhecimento e ter uma vida diferente. E com essa pandemia, esses alunos tiveram muitas dificuldades, né, nessas questões. E as escolas, com certeza, foram o grande para-raio dessas crianças, aonde eles tiveram as possibilidades, muitas vezes até, de não ter alimento em casa, e que muitos vão para a escola por conta do alimento. Então, a gente sabe que são as realidades mais diferentes. E a escola da Ana realmente é uma escola que os professores fazem muito trabalho social, além do trabalho pedagógico, do trabalho em sala de aula, fazem muito trabalho social também. Eu não sei, coordenadora, se isso chegou a acontecer aqui na nossa região, mas pelo fato de não ter ouvido falar ou nem o conhecimento nesse sentido, mas a gente percebeu que algumas escolas da região metropolitana, por exemplo, seguiram recebendo merenda escolar, seguiram recebendo várias situações, parte de fruteira, parte de biscoitos e tal, e acabaram formatando pequenos kits e entregando para as crianças mais carentes. Isso chegou a acontecer aqui no nosso vale? Sim, a verba da alimentação ela continuou vindo, né? E nós tivemos em 2 oportunidades, agora o mês passado, a segunda oportunidade, tivemos uma oportunidade no ano passado, que o Estado adquiriu cestas básicas e entregou para a coordenadoria, e nós fizemos a distribuição às escolas. Nós recebemos agora no mês de junho 2.375 cestas básicas, cada uma pesando 26 quilos de alimento, então é uma cesta bastante farta, que é da verba da alimentação escolar. E, além disso, as escolas, da sua aquisição, elas também distribuíam faziam kits, né? Antes que o seu alimento que estava estocado na escola, prevendo o retorno do aluno, chegasse ao prazo de validade, faziam os kits e entregavam às famílias, sim, aquelas famílias com maior vulnerabilidade. E mesmo agora, o aluno estando no presencial ou estando no remoto, ele é intercalado. Então, ele vem uma semana para a escola, outra semana ele fica em casa. Então, ele também precisa do alimento, né? No momento que eles não estão vindo para a escola, ele também precisa desse alimento. Então, por isso que o Estado também fez toda essa ação, também social, para as escolas. Muito bem. Eu gostaria das considerações finais de vocês em relação a esse trabalho maravilhoso que vocês têm realizado, né? Também agradecendo demais a presença de vocês aqui hoje para a gente trazer esses desafios que vocês passaram, estão passando, e não sei se não vai seguir passando ainda por mais um período, né? Porque ainda temos a questão aí toda da evasão para trazer de volta, né? Esse povo todo que acabou aí se perdendo no meio desse processo todo, né? Talvez não por conta própria, mas por demanda, por alguma outra situação, né? E por debater com a gente essa situação toda do dilema, né? Que é de educar remotamente, esse novo desafio, né? Que se faz parte do novo normal, como todo mundo comenta aí nas rodas de conversa, onde quer que a gente vai, a gente ouve falar do tal do novo normal que a gente não gostaria nunca de ter entrado, né? Mas se fez necessário e cá estamos nós, né? Então, as considerações de vocês em relação a esse tema, e desde já, em nome do Grupo Informativo de Comunicação, agradecendo a presença de vocês aqui. Agradecer a oportunidade, e o nosso objetivo sempre é a formação integral do aluno. Que nós possamos, junto às nossas escolas, continuar nessa caminhada, nessa construção de uma escola diferenciada, que o aluno possa cada vez mais ter oportunidades, ter um conhecimento diferenciado, que ele seja cada vez mais protagonista de sua realidade, de sua transformação. Muito bem, nossa coordenadora. E agradecer
imensamente, né, o convite de estar aqui nesse momento e poder atualizar aos ouvintes todas essas ações que muitas vezes os ouvintes não têm nem ciência de todas as ações que a educação faz, né? E são muito importantes. E a educação sempre foi feita de desafios. Agora estamos com desafios maiores ainda, mas vamos vencer, né? E vamos passar por essa pandemia e por todas essas mudanças nas escolas. Muito bem, quero agradecer a presença da dona Kátia Cristina Benini, né? A nossa coordenadora da terceira CRE, não vou errar agora, a terceira CRE, né? A terceira Coordenadoria Regional de Educação, e também da Regiane Malman, né? Ela que também é vice-coordenadora, né? É isso? Coordenadora adjunta. Coordenadora adjunta. Chefia pedagógica. E da chefia pedagógica aí, né? Também integrante aí da terceira Coordenadoria Regional de Educação aqui que abrange o nosso Vale do Taquari. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam via Facebook, as pessoas que mandaram o seu WhatsApp, muito obrigado pela participação. Não fizemos algumas das perguntas aqui porque as profs foram respondendo ao longo aqui do que ia sendo comentado, tá? Vai ficar gravado, gente, tá? No Facebook, vai ficar disponível e também a partir da 1h30 da tarde também estará disponível no YouTube da Rádio Informativo do Vale. A gente encerra neste momento a transmissão via Facebook, agradecendo mais uma vez a sua audiência, o seu carinho, a sua participação e seguimos ao vivo via rádio